retrospectiva 2024 da Jangadeiro, nós vamos falar de segurança. Ou será melhor dizer, da insegurança no Ceará? A gente vai ter aqui a oportunidade de conversar com o sociólogo e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, Ricardo Moura. Companheiro aqui vem também o Paulo, jornalista Paulo Campelo, para que a gente possa dissecar os fatos que marcaram o ano em Fortaleza e no Ceará. Seja bem-vindo, Ricardo. Prazer. Prazer igualmente, agradeço o convite. Eu já pergunto aqui a primeira questão. Eu estava vendo hoje um mapa do estado dominado pelas facções. Interior, conversei com um delegado do caso lá da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, e ele citou cidades do Ceará de uma facilidade, como que ele já fosse um cearense. Isso é sinal de que o comprometimento da segurança hoje do Ceará não tem apenas o território local. É verdade. Essa questão é interessante porque a gente, historicamente, tem um fluxo de pessoas que saem do Ceará para São Paulo e para o Rio. Isso, anos 60, anos 70, muita gente foi e voltou. De primeira, né? Era a seca. Isso. Busca de oportunidades, né? Melhores questões de trabalho. Dentro desse fluxo econômico, você cria relações afetivas e sociais e também você dá margem para situações criminais também. Por quê? Porque quem melhor para executar uma ação que um parente em um outro estado? Né? Quem é que eu posso confiar de mandar uma droga ou de resolver uma questão? Né? E aí este ano, a gente teve, no começo do ano, um criminoso que foi morto no Rio e fizeram luto na Barra do Ceará e um policial morreu em decorrência desse luto. Então, você percebe como essas conexões hoje elas vão além do Estado e como a Polícia Civil hoje ela precisa se integrar, né? Ela precisa ter uma boa relação com as outras polícias, ela precisa ter uma boa relação com a Polícia Federal, porque da mesma forma como o crime ele não respeita fronteiras, limites e divisas, a polícia ela tem que pensar formas de agir nesse sentido. E ela não pode pensar dentro de uma perspectiva de competição. Quem é que prende mais? Ele tem que pensar, não, a gente tem um problema em comum, uma dor de cabeça em comum, né? E aí isso vai exigir, em algum momento, novas formas de organização da própria polícia para poder atender e responder esse desafio, né? Ricardo, pegando essa questão dos grupos criminosos, né, o avanço dessas organizações criminosas aqui no Estado, a gente tem aqui alguns números que chamam a atenção. Por exemplo, um comparativo de assassinatos que aconteceram aqui no Estado, de janeiro a novembro de 2023, foram 2.704 mortes. Já neste ano, mesmo período de janeiro a novembro, nós temos 2.983 mortes, quer dizer, houve um aumento. Paralelo a esses números, a gente aponta aqui também o investimento por parte do governo do Estado no sentido de barrar o avanço desses crimes, de barrar o avanço dessas organizações criminosas. Agora, por último, o governo cria um pacote de medidas. Em agosto deste ano, foram investidos mais de 6 milhões na compra de novos veículos para a Polícia Militar, porque é a polícia que está ali coibindo as ações criminosas, desde o furto até os assaltos. E agora, em dezembro, a compra de mais de 3 mil coletes, também um investimento de 6 milhões de reais. Diante disso tudo que a gente tem, de investimentos, de uso de tecnologia, que a gente sempre fala aqui, por exemplo, no VID, aqui é um equipamento importante, o que é que pode ser feito para barrar essa criminalidade, mesmo tendo esse investimento do governo do Estado? A gente percebe que há uma necessidade de atualização da polícia, né? Tanto em equipamento quanto em questão de armamento. Mas a resposta que eu lhe daria, Paulo, é a seguinte. Há sempre um maior esforço em relação à questão da repressão. E aí a gente está agora, em janeiro, com novos prefeitos. E aí eu acho que os prefeitos têm um papel muito grande no sentido de atuar na boca grande do funil. O que é o funil? Há uma boca muito larga de entrada de jovens, crianças e adolescentes no mundo do crime. E a saída ela é estreita. E a gente tem que tentar,
diminuir essa boca de entrada e alargar as possibilidades de saída dos jovens do mundo do crime. Por quê? De inverter o funil. De inverter o funil. Porque os jovens, eles são os que estão na ponta, né? Eu já conversei com o policial, e você com certeza também já deve ter alguma experiência nesse sentido, do policial falar assim, quanto mais novo, mais arrojado, mais doido, mais ele vai para cima, né? Porque o jovem, ele tem essa coisa, esse arrojo, e isso não passa despercebido do crime. E se para ele entrar num trabalho, arranjar um estágio, uma bolsa, é difícil porque ele não tem qualificação, no crime basta ele ter boa vontade. Então, assim, a gente vai ter polícia, vai ter carro, vai ter câmera, vai ter muita coisa, mas se a gente não inverte essa entrada, e hoje o número de jovens que não estuda, não trabalha, não vão buscar, é muito elevado. Se a gente pegar 1% desse pessoal, 1% deles forem cooptados pelo crime, a gente vai ter uma escala de morte por ano por mais de 10 anos em um patamar muito elevado. Há uma estimativa de que em torno de 500 mil jovens estejam nessa situação de não estuda, não sei o quê. Quer dizer, você pega 1% disso, é muita gente, né? É 2 mil, 3 mil, 4 mil, numa guerra insana, né? Numa guerra que não começa aqui, porque a gente não vende droga, a gente não vende, não. A gente não produz a droga, a gente é rota. E antes, essa rota passava. Hoje essa rota fica e hoje a gente se torna o grande distribuidor, né? E a gente está morrendo dentro de uma política de combate. E aí a gente vai ver os pequenos usuários, que são a base desse sistema, qual é o tipo de apoio que eles têm? Se ele quiser parar, se ele quiser diminuir os danos, se ele quiser ter uma outra perspectiva. Porque se ele entrou na facção, ele só vai sair morto, ou se ele for para a igreja evangélica, e olhe, que ainda tem jovens que vão, se convertem e são mortos. Então, assim, essa política de repressão, ela deve ser mais qualificada, mais inteligente, mas, ao mesmo tempo, não para de ter gente entrando. E é o tempo todo. E quando você conversa, eu fiz um trabalho sobre isso com jovens que tiveram amigos, familiares e tal, e eles dizem assim, cara, eu não sei como foi que eu entrei. Foi um convite para fazer uma coisa boba. Aí vai ficando, e aí vai aumentando. Ele vai... E aí, de repente, ele já E aí ele já começa a dominar né, uma área, ele já começa a ter uma arma, ele já começa a ser bem visto. Tá entendendo? Então, assim, as prefeituras, elas têm um papel fundamental. E aí você me diz assim, cara, e começa por onde? Começa pelas mães que têm os filhos envolvidos em facções e estão sofrendo. Diz assim, como é que começou? Como é que a gente pode desfazer esse caminho para as outras mães? E o que a gente pode oferecer para você para que seu filho saia disso? Porque o crime organizado vai estar lá. Ele é uma coisa que existe há milênios. E é interessante... Mas essa letalidade, ela tem que parar. Essa sua citação vem a contento de uma situação que eu convivi com uma pessoa que antigamente preenchia com outros sinais de grandes avenidas, limpando, sabe, limpadores de carro e tal, que limpavam para ter o dinheiro para comprar a droga. E eles sumiram. E eu encontro com um deles e digo, onde é que vocês estão agora? Sumiram. Não, Nonato, o dinheiro agora é mais fácil, porque eles se agregaram as facções, os chefões, cooptaram essa gente que já estava talhada para isso, porque confiante que eram consumidores, passaram a tê-los como também clientes e vendedores. É uma realidade que é fácil se ver isso, né? A gente, quando pensa no crime organizado, a gente pensa muito alto, né? Com imagens da TV, em filmes, mas a gente está numa disputa pela sobrevivência, pela miséria. São meninos, meninas que estão ali passando fome e vendendo, e aí eles têm uma meta por semana de venda. E eu conversei uma vez com uma mãe que o filho não atingiu aquela meta e ela teve que se virar, porque senão ele ia ser morto. E ele é morto por um cara que é um intermediário que tá ligado a um cara que ninguém sabe nem onde mora. Muito provavelmente num grande condomínio de Fortaleza, que a gente sempre tá vendo aí esse pessoal sendo pego com carro importado, não sei o quê. Você sabe qual é a palavra-chave, Nonato? A palavra-chave se chama reconhecimento. Esse menino, ele não é visto por ninguém. Por ninguém. Às vezes não sabe quem é o pai, às vezes tá ali na rua, na escola não tem uma atenção.
E aí, como é que ele se torna reconhecido? Né? Quando a gente conversa com as mães, e a primeira coisa que ele faz é o que? Ele compra aquele sonzinho, pinta o cabelo, bota uma roupa de moda, bota uma chinela, não sei o quê. Então, aí ele passa a ser o cara. Então, há uma questão ali que é uma coisa que eu digo, que é a seguinte: a gente tem que trabalhar no sentido de dar esperança para esses meninos. De que dizem, gente, tá fazendo o certo, vale a pena. E você é importante. E criar... Em espanhol tem uma expressão chamada ilusionar. Ilusionar no sentido de que eu sonho que aquilo ali pode dar certo. É um sonhar ativo. A gente tem que trazer esse ilusionar para esses jovens. Falar, gente, o crime, você vai morrer, cara. Para com isso, vamos fazer outra coisa, vamos... E aí tem arte, educação, tantas outras coisas. E aí, assim, a Areninha, ela é uma estrutura, ela encanta também. Mas a gente precisa ter isso mais ampliado para outras questões. Cara, você estava falando agora há pouco em questão de jovens, adolescentes principalmente, criança também já envolvidas na questão do crime, né? O crime organizado, enfim, dos grupos criminosos. E vários fatos que marcaram dentro da questão da segurança o ano de 2024 foi principalmente garotos e garotas que foram mortas em comunidades. E que tem um detalhe, Nonato, muito interessante, é que ou foi na escola, como aconteceu no Passaré em abril, que um adolescente de 16 anos foi morto dentro da instituição de ensino, ou próximo de uma escola, como 2 casos que nós acompanhamos agora em dezembro. Essas coisas, elas me afetam muito, porque eu tenho filhos adolescentes, né? E eu vi o vídeo daquela menina que foi morta, né? Até escrevi sobre isso. E a gente tem que, de alguma forma, como sociedade, em primeiro lugar, a gente não pode deixar essas vidas se passarem de uma forma muito banal. Entendeu? Cada vida dessa, ela tem uma relevância, né? E a comunidade, ela tem que abraçar isso. E ela tem que sentir isso. E ela tem que se indignar com isso. E o Estado tem que dar uma resposta a isso. Quando eu falo da questão da mãe, quando você traz as famílias para a segurança, porque a segurança ela é muito ampla. Exemplo, quando você tem fome, você tem insegurança alimentar. Você pode morrer de fome. Então, a segurança ela passa pela comida, ela passa pelo que nos supre. E aí você cria uma relação de confiança, uma relação de que você pode ter informação sobre aquilo, né? E aí, voltando para as meninas, tem uma coisa que é fundamental, e aí eu gostaria que o prefeito, que o governador, que alguém pudesse botar isso como pauta. O combate ao ódio às mulheres. Por quê? Porque as meninas no tráfico, elas são mortas com mais crueldade. Você com certeza vê isso. Elas têm o cabelo cortado, partes decepadas. Porque o menino que luta com o menino é o guerreiro. E aí o guerreiro está ali no mesmo patamar. A menina, ela é a marmita. Ela é uma pessoa que ela é um objeto. Ela não é vista com a dignidade que o guerreiro tem. Porque o guerreiro é aquela coisa do machinho. Né? Que eu sou um machão, você é um machão. O macho com o macho se entende. Então, isso tem que estar nas escolas, isso tem que estar na televisão, isso tem que estar na pauta integrada de várias secretarias. E aí os meninos vão desenvolvendo um ódio pelas meninas de criança, entendeu? E isso aí, mesmo que ele deixe o mundo do crime, alguma coisa, torna a vida dele. E aí a gente vê quantos casos do cara que matou a mulher porque se separou, o outro que tacou fogo na mulher, não sei o quê. Quer dizer, é um ódio, não é amor, não tem nada... A gente eu acho que até nas TVs já estão deixando de usar a expressão crime passional. Não é paixão, não é amor. Amor não é matar a pessoa. Então, há uma coisa dentro dos crimes que é esse ódio. E aí, quando você pega as estatísticas, você vê que o percentual de mulheres vem aumentando. Às vezes, o número global nem aumenta tanto, mas a presença das mulheres como vítimas tem aumentado enormemente. E isso é muito preocupante. A gente está o Hospital de Saúde Mental de Messejana tem, uma vez por mês, um encontro dos pacientes que estão se tratando de drogas, não são ligados ao tráfico, mas envolveram com drogas, e a família colocar a mãe... O pai é chamado, mas às vezes que tem ocupações, está ocupado.
Mas é incrível a relação filho-mãe quando eles estão próximos, como eles se sentem muito mais protegidos pela mãe, como se o Estado também pudesse ser a mãe deles, no caso que você falou. Essa relação com a mãe é uma grande via de acesso a esse jovem. Ricardo, tempo avançando aqui, tem também, você falou a questão de mulheres vítimas da violência, e aqui a gente tem um levantamento interessante do que a gente vai acompanhando de uns anos para cá, o envolvimento cada vez mais de mulheres em grupos criminosos. Muitas vezes elas passam a assumir ali uma liderança porque o companheiro foi morto, foi preso. Além dessa questão, e muitas vezes terminam sendo mortas, né, porque estão envolvidas no crime, além dessa questão, a gente também tem o feminicídio. E a gente traz aqui os dados. De janeiro a novembro do ano passado, 2023, foram 41 casos. E em 2024? Em 2024, 36 aqui. A gente tem. É preocupante essa situação ainda, você falando da responsabilidade do Estado, a responsabilidade em casa, nas escolas também, mas é um número preocupante ainda, isso tudo. Sim, e esses números do feminicídio, os números oficiais, eles são questionados por movimentos de mulheres, né, que dizem que os números são maiores. Na verdade, toda morte de mulher deveria ser inicialmente feminicídio. E aí depois, com a investigação, ela poderia deixar de ser. Você está entendendo? Ser uma abordagem na rua, Sim. alguma coisa. Mas essa violência, o feminicídio, ele é a culminância de uma série de violências. Né? É a violência verbal, é uma agressão, né? São várias questões que vão culminar no feminicídio. Então, tratar o feminicídio da sua complexidade é mais trabalhoso. E aí é por isso que nem tudo entra com feminicídio, porque isso geraria uma demanda para o governo, né? Mas eu acho que se o governo quiser levar essa questão a sério, a partir de 2025, ela tem que dizer, toda morte de mulher é feminicídio. Na investigação, se a gente vê que não é, a gente tira. Mas a própria mulher, que ela se torna líder, alguma coisa que o marido foi preso, porque tem essa questão da continuidade. Pelo fato dela ser mulher, ela vai ter uma violência das facções e uma violência da polícia maior, incidindo sobre ela, você está entendendo? Porque ela vai ser vista como uma figura mais vulnerável, que eu posso atacar. Então, essa coisa do machismo está dentro das facções, está dentro do crime, não tá fora, né? E aí é algo que a gente teria que também atacar nesse sentido. Ricardo, interessante, já agora em dezembro, a gente teve aquela grande operação lá na Rocinha, em que, através de um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará, junto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, os policiais conseguiram chegar até lideranças aqui do Estado, que depois de vários crimes que aconteceram, foram para a Rocinha. O que é que significa esse momento na captura dessas pessoas? Isso aí se conecta com essa questão que a gente falou anteriormente dos fluxos, né? E aí eu acho que hoje as polícias, elas têm mais possibilidade de ações como essa porque os dados cada vez se tornam mais integrados, né? Hoje, pela questão de reconhecimento facial, pela questão de você joga um CPF, você já tem ali umas informações, a gente tem muita questão de Big Data, né? Então, assim, isso é um avanço no que a gente está falando sobre questão de equipamentos e como abordar, né? Quer dizer, isso é um uso de uma informação, de um conhecimento, né, preciso. E aí, integração da polícia, eu acredito que isso mostra uma pista de como a gente pode trabalhar como Estado em relação à repressão desses grupos, né? E é claro, esses fluxos, eles vão existir, mas ao mesmo tempo a gente tem mais ferramentas e mais condições de mapear isso, que a gente não tinha antes, né? Então, é um avanço e aí também mostra o quanto a criminalidade que a gente vê nas ruas e vê nos noticiários é a ponta de um iceberg, porque você começa aqui e vai terminar onde? Na Rocinha, né? Que é um local muito conhecido por hospedar nordestinos, tem uma comunidade nordestina muito grande lá, né? E aí tem para o bem e tem para o mal, né? Infelizmente. Agradecer a você, Ricardo Moura, pela excelência de análise feita aqui sobre a questão da segurança, fatorizando etapas das facções, da
afluência de familiares, ampliando o mapa regional, abrasileirando ainda mais as ações dos grupos e facções. E em relação ao feminicídio, me lembro aqui uma história muito curiosa que eu ouvi. Um amigo disse: Nonato, feminicídio são pessoas que estão levando de forma incorreta o aviso que o padre dá na hora do casamento. Eu disse: qual é? Que sejam unidos até que a morte os separe. Quando eles se desunem, ele acha que eles devem ser os promotores da vida, os donos da vida. E isso precisa ser corrigido a partir do comportamento individual. Que a gente vai querer polícia. Hoje eu vi um dado recentemente, agora em dezembro, de que nós temos um policial para 290 pessoas aqui no Ceará. Então, depende muito de cada um de nós que a insegurança possa se tornar, nesse ano que vem, 2025, a chance de pelo menos frear um pouco essa loucura. Obrigado a você. Obrigado, agradeço a participação e que a gente tenha um 2025 mais seguro, né? Menos violento. É o desejo nosso para você também, que acompanha a Jangadeiro.